E ainda falando sobre o Enem e as dúvidas com relação ao Exame Nacional do Ensino Médio, Eduardo Ariceira está com o professor de cursinho. Então vamos ao vivo falar com o repórter Eduardo Ariceira, que tem mais informações. Eduardo, até eu quero saber como controlar o nervosismo, hein? Bom dia. Pois é, Helene, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Como você disse, eu falava agora há pouco com o professor Carlos, ele disse que é muito complicado, viu? E cada organismo, cada candidato, cada pessoa reage de uma forma. Mas dormir bem, fazer uma pequena revisão, se for ter que estudar, não tentar aprender, apenas revisar algum conteúdo de repente, se alimentar bem, dormir bem, são aí algumas dicas importantes para fazer uma boa prova. Agora o certo mesmo é que a pessoa teve esse tempo todo para se preparar e aí quem estiver melhor preparado com certeza vai ser aprovado sim. Eu estou aqui, como você disse, Helene, com o professor Carlos Revétria, ele é professor e também é proprietário de cursinho, vai nos dar aí mais algumas dicas a respeito de como fazer, como se comportar bem no Enem e conseguir êxito na prova. Professor, aqui já dei algumas dicas, inclusive a gente conversava antes, é importante essa junção, corpo e mente, para sair bem na prova do Enem, né? Isso, muito bom dia a você. Sim, bom dia a todos. É muito importante, a gente tem que entender que essa preparação, ela não é só uma preparação mental, ela passa também por uma preparação psicológica, o corpo tem que estar preparado para esse momento. O aluno nessa semana que é de prova, que antecede aí a prova do Enem, este final de semana, ele precisa dormir bem, né? Se hidratar bem, se alimentar bem, precisa oxigenar o cérebro, porque é uma carga de conteúdos enorme. Então o aluno ele tem que ir para a prova preparado. E isso vai de aluno por aluno, mas a gente tem algumas dicas valiosas. Antes de tudo, atenção. Este ano, os Correios não entregaram, né? O cartão de confirmação do participante, ele não foi pelos Correios. O aluno ele vai ter que acessar a internet, imprimir o cartão e olhar lá local e data de prova, além do horário. Então é importantíssimo que você, aluno, que você, participante, vá previamente ao local de prova, faça o percurso, veja o tempo, para que não ocorra atrasos. É muito triste a gente ver um candidato que passa o ano inteiro na escola, no terceiro ano, nos cursinhos, fazendo simulados, se preparando, e no dia da prova, na hora definida, ele se atrasa por algum motivo e não entra, é impedido de fazer a prova. E é um caso muito triste. Além de tudo, nós temos o horário de verão, então você, candidato, deve estar muito atento. Aqui no Maranhão, aqui em São Luís, atenção, os portões vão se abrir às 11 horas da manhã e vão se fechar às 12, meio-dia. Então, muito cuidado com isso. Tá, lembrando também que essa questão de trânsito também, no dia da prova, muito trânsito, as pessoas que vão de carro, também de ônibus, tem muito trânsito, então se antecipar, poder chegar antes, justamente para não perder a prova, e a gente vê que todos os anos acontece isso. Infelizmente, alguns candidatos perdem por conta desse atraso. E uma dica importante, estar atento ao horário de verão, não é isso, professor? Isso, veja bem, o horário é 11 horas da manhã, mas a recomendação é que você chegue antes. Então, se você puder chegar às 10 horas, 10 e meia da manhã, ótimo. Eu acredito que você sempre tem que ter um plano B, né? Porque a gente sabe como é que é o trânsito. Pode acontecer um acidente ou uma outra eventualidade, você tem que ter um plano B. Não sei, você tem que ter um dinheiro para pegar um táxi, um mototáxi ou algo parecido para você chegar na prova, porque você está preparado. Você que está preparado é muito frustrante, né? Você passar o ano inteiro, né, em salas de aula e quando chegar no dia da prova você não conseguir ter acesso à sala de aula. Isso aí frustra e não é bom para ninguém. E aí é uma situação indesejável. Tá, lembrando que cerca de 26% ainda dos candidatos aqui do Maranhão ainda não fizeram essa verificação. É importante que verifique para não perder justamente a prova. Agora, no dia da prova, ali o candidato está ali fazendo a prova. Professor, qual a dica que o senhor dá? É importante que o candidato ele comece por uma matéria que ele goste mais ou por uma matéria que ele não goste tanto assim? Qual a dica que o senhor dá a respeito dessa situação? A dica especializada é a seguinte: você vai ter um primeiro dia de prova com ciências da natureza e ciências humanas, e o segundo dia de prova com linguagens, que é a prova de português, a outra prova de matemática e redação. Então, nesses dias de prova, você tem que ter estratégia. E a estratégia sempre boa é você começar pelas questões que você mais tem conhecimento, né? Então, geralmente o aluno faz um filtro, né? Ele começa a ler as questões e aí ele vai marcando aquilo que ele acha que ele sabe, aquilo que ele tem certeza que ele sabe e aquilo que ele não sabe. A prova é muito interpretativa, requer muita leitura e muita concentração. A pessoa começa então, o candidato, a orientação é que começa por uma matéria que ele goste mais, ele já, eventualmente, teoricamente, ele já vai acertando, né? Porque ele já sabe mais a matéria, e isso dá uma autoestima maior, né? É um fator psicológico, né? Quando você começa acertando as questões, e aí você começa a ficar mais confiante naquilo que você está fazendo, e aí parece que a coisa flui melhor.
Tá, tem gente que também se atrapalha muito com questão de tempo e preocupa, tem medo. Questão de marcação de gabarito, qual a orientação? Vai fazendo a questão, vai marcando no gabarito ou termina toda a prova, todas as provas que serão realizadas e depois aí parte para o gabarito? Claro, tendo atenção ao tempo, sempre na questão do tempo. Todo candidato que passa por um seletivo, por uma prova, um concurso, ele sabe que em um determinado momento ele está relendo a questão, ele pode perceber que aquela questão, a resposta era outra, né? Deu aquele estalo e diz, não é essa aqui, é a outra. Por isso, senhores, marquem o gabarito só no final, né? A dica valiosa é você responder as questões e deixar para marcar o cartão resposta no final. Deixe um tempo razoável, aí pelo menos de meia hora, porque de nada adiantará você responder na prova e não passar para o cartão resposta. Então, obrigado pelas dicas, professor, pela sua participação aqui no Bom Dia Maranhão, professor Carlos Revetri. E essa semana, Helene, a gente vai falar muito sobre o Enem que só acontece no final de semana. Voltamos com você. Obrigada, Eduardo. Obrigada. Essa dica aí do gabarito é fundamental, porque de nada adianta você fazer uma bela prova e não preencher o gabarito devidamente. A gente volta a discutir esse assunto aí do Enem. Bom dia, bom trabalho para você.